E o tema central deste simpósio é o propósito da vida cristã. E hoje, queridos irmãos, estaremos estudando a lição de número 3, o propósito de ser um fiel adorador. Os estudos eles são centralizados no livro de Daniel. Os irmãos que tiverem a sua lição fazem muito bem em estar nos ajudando e acompanhando. Nós estaremos trazendo algumas definições bíblicas para a Igreja de Cristo. No livro de Daniel, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos estar meditando um pouco na palavra de Deus. Rogamos a oração da igreja ao nosso benefício, para que no abrir da nossa boca seja nos dada a palavra com confiança. Quem diz amém, irmãos? Amém. Daniel, capítulo de número 3. Leremos o versículo de número 18 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que a fornalha se aquecesse, quantas vezes, irmãos? 7 vezes mais do que se costumava. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com os seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor espantou-se, aleluia, e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e em nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Quem diz amém? Meus irmãos, o livro de Daniel, o seu autor é o próprio profeta Daniel. Embora ele não apareça no capítulo de número 3, ele está narrando toda essa história que foi vivenciada agora também pelos seus amigos. Eles estavam em uma nação diferente da qual eles tinham crescido, longe de Jerusalém, longe da sua terra, tinham sido levados ali por mão de Nabucodonosor, quando ele sitiou agora a Israel, levando em cativeiro. Alguns estudiosos comentam que houveram 3 levas. Em uma dessas 3 levas, alguns comentam que Daniel foi na primeira, junto com os seus amigos. Eles foram levados para servir ao rei, ali no palácio do rei, aprender as línguas dos caldeus, aprender toda a arte que existia em Babilônia. E o rei sempre estava querendo ali as melhores pessoas para estar servindo a ele melhor. Daniel era um jovem ainda nessa ocasião, estava ali diante de Nabucodonosor para servi-lo, para representá-lo. E apareceram muitos desafios
para a vida daqueles moços, porque não seria fácil, irmãos, eles estarem longe da sua pátria, longe da sua família, longe de tudo quanto eles amavam, para estar ali agora diante de Nabucodonosor. Os comentaristas contam, irmãos, que nesse episódio, enquanto Daniel estava no palácio, Ezequiel estava nas margens do rio Quebar. Sim, a Bíblia deixa bem claro em Ezequiel, capítulo de número 1, que quando eles estavam lá, às margens do rio Quebar, em Babilônia, se abriram os céus e ele ouviu a voz do Senhor. Quem diz amém? Enquanto isso, meus irmãos, Jeremias, que também era seu contemporâneo, ficou em Jerusalém. Temos 3 profetas de nomes grandes na Bíblia Sagrada: Daniel, Jeremias e Ezequiel. 3 contemporâneos, vivendo experiências distintas. Um vivenciou experiências na sua própria terra, Jeremias ficou ali com o resto das pessoas, mulheres grávidas que não serviriam para o trabalho braçal de Nabucodonosor, pessoas enfermas que não serviriam para o trabalho braçal de Nabucodonosor, os idosos que não estavam ali mais em condições físicas para estarem fazendo o serviço que Nabucodonosor queria. Os demais, que estavam ainda em condições físicas, estavam no meio da plebe, sim, em Babilônia. E esse profeta que acompanhou e viu tudo isso foi o profeta Ezequiel. Daniel e os seus amigos estavam na corte, no palácio. Então vejam, irmãos, que existe provação aqui, tanto para quem estava em Jerusalém, quanto estavam aqueles que estavam na plebe em Babilônia, como também aqueles que estavam na corte em Babilônia. Os servos do Senhor estavam sendo provados de todas as maneiras. Mas qual é o centro? Qual é o motivo principal para toda essa provação ter vindo sobre a vida do povo de Israel? É apenas uma, meus irmãos, porque eles tinham se distanciado da verdadeira adoração. E quando nós começamos a nos distanciar do real, do verdadeiro propósito da adoração de todo cristão, algumas demandas da parte do Senhor, elas vêm querendo nos levar para o caminho de volta para o seu regaço. A Bíblia deixa claro agora, meus irmãos, no versículo de número 28, do capítulo de número 3, abra sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos ler o versículo de número chave, Daniel capítulo 3 e o versículo de número 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de quem? De Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Mas o que podemos aprender, irmãos, sobre isto? O que é adoração? Qual o significado que nós temos de adoração hoje em dia? A palavra adoração é uma palavra que quer dizer aplicar a mão à boca. Quando alguém quer adorar a outra pessoa, ou quer venerar, ou reverenciar, essa pessoa logo pega a mão daquele que ele considera maior e beija-lhe a mão. Levar a mão à boca é estar dizendo: você é maior do que eu considero você superior a mim. Nós vemos isso, irmãos, várias vezes no Novo Testamento. As pessoas, quando elas queriam reverenciar Jesus, elas corriam, mas elas não iam para beijar a mão de Jesus. Elas corriam e se lançavam aonde? Aos seus pés. Aleluia.
A Bíblia deixa claro, irmãos, que aquela mulher cirofenícia, uma adoradora do sol, uma adoradora da lua, uma adoradora dos astros, ela agora não tinha mais a confiança nos seus deuses, mas ela ouviu falar de Jesus. E ela, precisando de um milagre, ela sai agora da sua liturgia, de tudo quanto ela tinha aprendido na sua religião, que o sol não poderia dar resultado para ela, a lua não poderia dar resultado para ela, os astros não conseguiam dar nenhuma solução para ela, mas ela ouviu falar de Jesus. E na medida que ela vinha clamando, ela vinha dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Os discípulos viram a aflição daquela mulher, falaram para Jesus, disseram: olha, despede essa mulher, ela vem gritando atrás de nós. Mas quando ela teve a oportunidade, irmãos, sabe o que foi que ela fez? Ela não beijou o rosto de Jesus, ela não pegou na mão de Jesus. Sabe o que foi que ela fez? Ela se lançou nos pés de Jesus. Ela estava dizendo: tu é maior do que eu, o Senhor é maior do que eu e pode resolver a minha situação. É bem verdade que ela sofreu ali um embate muito grande. Jesus, ele foi: olha, não convém que tiremos o pão da boca dos filhos e lancemos aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, ouvindo essa palavra, disse: Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam com as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmãos, tem palavra que mexe com Jesus. E a declaração daquela mulher fez Jesus dizer o seguinte: disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito com isto como tu deseja. E a Bíblia diz que desde aquela hora a menina ficou sã. Ela foi em busca de Jesus e o milagre aconteceu lá do outro lado. Deixa eu aplicar essa palavra. Aleluia. Jesus está aqui nessa noite. Aleluia. Nós não servimos aos astros, não adoramos a Órion, não adoramos ao sol, não adoramos a lua. Imagina, queridos irmãos, se o nosso Senhor Jesus deu a atenção à mulher que era idólatra, mas naquele momento, com a sua convicção, ela decidiu-se a servir ao Deus de Israel. Imagina você que vem prestando o seu culto ao seu Deus há muitos anos. Eu quero lhe dizer em nome de Jesus, que na medida que você adora ao seu Deus aqui dentro desse templo, o nosso Deus, ele age ao nosso favor do outro lado. Ele é poderoso para fazer isso. Adoração é aplicar a mão à boca, é beijar a mão, é reverenciar, é se prostrar, é dobrar os joelhos. Por isso, irmãos, que adoração, existem dois tipos: a adoração individual e a adoração coletiva. Nesse momento, nós estamos em um culto coletivo, prestando a Deus o nosso agradecimento, prestando a Deus a nossa homenagem, o nosso tributo, mesmo às vezes vivenciando dias difíceis, porque o adorador, às vezes ele passa por certos estreitos. Irmão Anderson, sirva Jesus com tanta alegria, mas às vezes aparecem dias difíceis que o meu coração chora. Glória a Deus. E lembrar-se disso, irmãos, é nós nos lembrarmos do patriarca Jó.
o homem mais rico que existia na Mesopotâmia, mas perdeu tudo o que tinha diante de uma verdadeira prova de fé, uma prova de fogo. Mas ele não se abalou com as perdas. Porque todo verdadeiro cristão, ele tem a sua vida marcada por muitas lutas. A vida de um verdadeiro cristão, irmãos, se nós fôssemos e pudéssemos abrir a vida desses homens e mulheres de Deus que se doaram por essa causa santa, nós iríamos ver marcas muito profundas, marcas que muitas pessoas jamais poderiam compreender. E se nós fôssemos olhar e dizer, como foi que ela suportou? Como foi que ele suportou? É porque o coração de um adorador, ele sempre é regado por uma mão que cobre ele. Oh, aleluia! A mulher de Jó lançou em seu rosto e disse, ainda você retém. Reter aqui é segurar. Reter aqui é preservar. Você ainda guarda, ainda você preserva a sua fé. E ele disse, nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Eu nu saí do ventre da minha mãe e nu eu tornarei para lá. Aí ele diz, Deus, ele deu e Deus, ele tomou. Bendito. E se Deus achar por bem, queridos irmãos, de tocar em situações ou em pessoas que nós amamos, será que teremos um coração realmente voltado para a adoração? Como ficará a nossa estrutura após demasiadas demandas vindas da parte do Senhor para provar a nossa fé? Será que nos tornaremos, ficaremos firmes? Ou seremos abalados? Mas temos uma prova, que aqueles que se permanecem firmes como verdadeiros adoradores, o Senhor sempre acrescenta o dobro no final. Adoração, temos vários tipos, meus irmãos. Adoração, ela envolve uma reação religiosa, ela é uma oração. A adoração é uma estrada com direção dupla. Quem tem ouvidos, diga amém por isso. A adoração é uma estrada de mão dupla. Sim, ela é inspirada por Deus, mas o homem corresponde. Alguma coisa existe no próprio homem que busca uma ideia suprema que possa exigir o seu amor, a sua adoração, porquanto a queda no pecado não obliterou esse algo, embora o tenha debilitado. Quando Deus ele fala por meio de Cristo, esse sentimento interior é levado à sua plena fruição. Quando os homens buscam a beleza de Deus, encontram outras pessoas e outros objetos. A Bíblia deixa bem claro, meus irmãos, que aqueles que buscam a Deus serão achados por Ele. Você não vai ver em nenhuma religião, se nós fôssemos dizer aqui claramente, os adoradores de Buda, se nós fôssemos falar do budismo, você não vai ver em nenhum momento relatos ou testemunhos de algum budista dizendo, eu fiz uma oração a Buda e ele me respondeu. Você não vai encontrar esse relato. Se nós formos buscar na história de Mórmon, no mormonismo, onde o anjo Moroni apresenta-se a Joseph Smith, apresentando o segundo evangelho, se vocês forem analisar a história, vocês não vão ver nenhum homem fazendo oração a Moroni, ou a outro Deus que se queira, e Moroni respondendo. Você não vai ver isso. Você não vai ver, irmãos, Alá respondendo aos muçulmanos, mas eles estão ali firmes. Mas quando
nós olhamos para a igreja de Cristo, para o povo de Deus. Aleluia! O Salmo de número 115 diz o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas por a tua bondade e pela tua verdade, nós te daremos graças. Porque os deuses das nações dirão: onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Mas o Deus deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem pés, mas não andam. Tem mãos, mas não apalpam. Tem nariz, mas não cheiram. Mas não é assim o nosso Deus. Os irmãos entendam essa palavra. Jeremias deixou bem claro, dizendo em Jeremias capítulo de número 33 e o versículo de número 3: clama-me, isso é adoração, isso é adoração, isso é adoração. Clama a mim, roga a mim, busca-me e eu vos responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas para quem é essa adoração? É para Deus. Quando o cristão busca a Deus, adora a Deus, roga a Deus, Ele responde. E os irmãos creem que nessa noite há a resposta de Deus. A adoração, irmãos, é uma via de mão dupla. Aleluia. E dentro da nossa lição, poderíamos trazer outros pontos relacionados a isso. Mas temos aqui a primeira menção. Capítulo de número 3 de Daniel, vamos voltar um pouco. E o versículo de número 10 diz o seguinte: tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, e da harpa, e da citara, do saltério, e da gaita de foles, e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Primeiro ponto, irmãos, a Bíblia mostra o seguinte: quando este homem, servo de Nabucodonosor, no versículo de número 12, ele enfatiza dizendo: há uns homens judeus, ele deixou bem claro isso, há uns homens judeus que não fazem caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro. Daniel capítulo 13, versículo de número 12. Essa foi a acusação, irmãos, contra os servos do Senhor. Mas se formos observar, essa denúncia não era falsa. Era uma denúncia verdadeira. Eles realmente não estavam adorando aos deuses da Babilônia. A questão é que os denunciados, eles não eram falsos. Logo, eles eram adoradores verdadeiros. Mesmo estando em terra estranha, eles não foram contaminados por toda aquela cultura que existia em Babilônia. Os que para os acusadores era um ato de desobediência, para os 3 jovens era uma postura de adoração. Não adoraram a Nabucodonosor. Um fiel adorador não venera pessoas, não coloca ninguém acima de Deus. E temos um termo bem prático, para que os irmãos entendam, uma palavra chamada antropocentrismo. O antropocentrismo, meus irmãos, hoje em dia, ele está bem vivo, principalmente nas redes sociais, no meio da grande mídia, no meio das celebridades, no meio das pessoas famosas, onde tem os seus cartazes expostos nos outdoors. O antropocentrismo muitas vezes está na letra das músicas, nas músicas do mundo.
E às vezes até mesmo em algumas músicas ditas como cristãs. Mas quando falamos sobre isso, estamos falando que aqui é o homem no centro. Antropo fala de homem, centrismo de centro, o homem no centro. E queridos irmãos, infelizmente, o antropocentrismo tem tomado lugar em muitos locais. E não apenas locais, mas também em muitas vidas. Às vezes as pessoas, elas agora atribuem isso e não querem mais servir a Deus como a Bíblia fala. Se segure aí só um pouquinho, porque a adoração, ela também é acompanhada de preparação. Preparação. O culto, nos dias de Jesus, ele tinha que ter preparação. Não era simplesmente colocar a roupa e correr para a sinagoga, não. O culto, ele tinha primeiro atos que eram regidos em casa. As pessoas primeiro se preparavam para que os irmãos entendessem. Existiam cerca de 3 festas anuais: a festa da Páscoa, o tabernáculo e o Pentecoste. Dentro dessas 3 festas, o povo se preparava todo ano para quando chegasse no período da colheita e fosse levar a sua contribuição ao templo, ou o seu gado, ou a sua ovelha, ou o seu cabrito, ou o seu trigo, ou a sua cevada, eles levavam em gratidão ao Senhor. Mas isso era todo um ano de preparação, era um ano de abstinência, era um ano de renúncia, para que quando chegasse naquele momento, o Senhor aceitasse a adoração, o Senhor recebesse o culto. Eu lembro, queridos irmãos, que quando fazia parte em Flecheiras, eu estou falando de preparação, sim, fazia parte em Flecheiras, era um adolescente, com 12, 13, 14, 15, até os 16 anos permaneci lá. Tínhamos o costume de todos os sábados, às 4 horas da manhã, nos levantar e íamos para a consagração. Eram apenas jovens. Íamos para a secretaria da igreja e colocávamos a face no pó. Às 5 da manhã, todos os moços que faziam parte na mocidade estavam lá. Aqueles que estavam almejando um desejo pelo céu. Você não ouvia, irmãos, ninguém. Ora, não é errado pedir, mas hoje em dia as pessoas pedem muito a parte financeira. Não existe nenhum mal em pedir, até porque a Bíblia nos ensina a fazer isso. Não existe nenhum mal em pedir uma casa, um bom emprego. Não existe nenhum mal fazer isso. Mas nós fazíamos o pedido do Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, o versículo de número 31. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu lembro de orações, estava lá, era um menino no meio ali de outros jovens que eram mais antigos do que eu, e eu ouvia eles orando. Eu estava ali aprendendo na oração, e eles oravam dizendo: Deus, opera em nosso meio, batiza com teu Espírito Santo, concede a cada um de nós aqui um dos teus dons espirituais, concede, Senhor, o dom de profecia, concede o dom de cura, concede o dom de interpretação de língua, concede a operação de prodígios e maravilhas, concede. E ali, meus irmãos, quando nós começávamos a orar, ainda estava escuro, o céu, ele começava a descer dentro daquela secretaria. E eu me lembro que uma das vezes nós acordávamos bem cedinho, estávamos ali orando. Eu não era batizado com o Espírito Santo, mas desceu um poder tão grande que quando nós levantamos, um daqueles moços, aí ele está lá em Flecheira 4 hoje, já está casado, o nome dele é Ricardo. Ele estava lá e ele disse: eis, irmãos, eu estou vendo como que é descendo em nosso meio uma bola de fogo. E quando ele falou aquilo,
O Espírito do Senhor me batizou, glória. Falei em línguas estranhas pela primeira vez. Não foi em nenhum congresso. Não foi em festa de nenhum conjunto. Sabe onde foi? Foi numa consagração. Mas porque Deus ele operou dessa maneira? Porque Deus ele tratou conosco. Sabe por quê, irmãos? Porque nós nos preparávamos, nós descíamos, nós buscávamos. Estou sentindo a presença de Jesus aqui. Glória a Deus. Hoje se prepara para tudo. Às vezes algumas pessoas elas planejam, não, eu tenho desejo de ir para outro país. Aí parcela a viagem para 20 vezes. Não há nenhum mal em fazer isso. Algumas pessoas às vezes dizem, eu tenho planejamento de ir para outras praias. Aí passa um mês se preparando para fazer aquela viagem. Algumas pessoas se preparam o ano todo para comprar alguma coisa, um carro, melhorar de vida. Mas queridos irmãos, sabe qual é o mal de hoje em dia? É a falta do teocentrismo. Sim, falta do teocentrismo. Quem está no centro às vezes de muitas vidas é o próprio homem, e quando o homem está no centro, Deus ele não opera. Mas se cada um de nós quiser ver Deus operar, é só buscar a Deus, é só se preparar para o culto, é se consagrar mais, é descer mais, é jejuar mais. Aí Deus vai operar mais. Deus vai se fazer mais presente aqui. E se nós estivermos entendendo essa mensagem é para cá. Glória a Deus. O Espírito do Senhor está dizendo para cada um de nós, se prepare. Mas não se prepare para viajar, se prepare para o meu culto, para me adorar, para me venerar, para me louvar. Se prepare que eu derramo, se prepare. Levante a sua mão ao Senhor aí. Oh, glória a Deus. Precisamos disso. Precisamos realmente disso. Voltarmos à origem. Lá em Lamentações de Jeremias, o profeta Jeremias, no versículo penúltimo, ele diz: converte-nos a ti, Senhor, e nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Quem sabe, amados presbíteros que estão conosco, e alguns mais antigos, mais novos talvez não saibam disso, mas às vezes dá uma saudade daquele escuto de antigamente. Oh, glória a Deus. Eu lembro que uma vez nós saímos de bicicleta lá de Flecheiras e viemos participar de um culto aqui no Barro Vermelho, quando Tony, voz e violão, estava ali. Irmãos, saímos de lá cedinho, 6 horas da noite, e a igreja, quando chegamos aqui, já estava cheia. E o culto foi uma bênção. Mais de 15 pessoas se converteram. Foi uma bênção o culto. E nós vemos aqui a fidelidade agora desses 3 homens. Eles tinham o Deus de Israel como o centro da sua vida. Eles não aceitavam adorar Nabucodonosor. Eles não aceitavam adorar a falsos deuses. Eles não aceitavam adorar a estátua de ouro que estava ali. E isso representa, irmãos, as vantagens, as posições, as conveniências humanas que não seduzem um coração de quem adora a Deus. Falar sobre isso, eu me lembro de José, quando estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar tentou seduzi-lo. Em uma das muitas das suas tentativas, ela chega para ele e diz: José, fique comigo,
Não tem ninguém na casa. Nós estamos sozinhos. E José diz: o meu senhor, olhando para Potifar, falando de Potifar, ele diz: o meu senhor Potifar não sabe o que tem comigo dentro de casa. E ele deixou a sua capa na mão dela e correu para fora. A mulher de Potifar grita, sai gritando e disse: o escravo hebreu tentou contra mim, atentado ao pudor. José foi preso. Muitos estavam ali perplexos. José? Mas por que José fez aquilo, irmãos? Porque ele preferiu perder o seu emprego do que perder a sua comunhão com Deus. Ele preferiu perder o seu alto salário do que perder tudo aquilo que foi construído ao longo de anos. Queridos irmãos, amada igreja, uma vida de comunhão, de consagração, de devoção a Deus se leva anos para construir. É uma vida. O investimento que Deus faz na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um jovem é muito alto. Muitas pessoas às vezes têm trocado o valor pelas coisas. E daí se perde a graça. Eu acredito que os irmãos já ouviram. Certa vez, um moço que tinha muita confiança do seu pastor. Esse moço trabalhava na secretaria da igreja. E ele era sempre escalado pelo pastor da igreja para atender os seus convites, as suas demandas. E um certo dia, ele parado no ponto de ônibus, parou uma moça em um carro muito grande e olhou para ele e disse: como você é bonito, como você é belo. Olhe, eu sou uma mulher muito rica, sou viúva e não tenho com quem gastar o dinheiro que eu tenho. Case-se comigo, fique comigo. Amanhã eu vou passar por aqui a este mesmo horário. Prepare as suas malas e esteja aqui, que eu venho lhe buscar. O moço ouviu aquela proposta e não aguentou. Correu para o seu pastor e disse: pastor, eu encontrei a mulher da minha vida. Estou entregando agora o meu cartão de membro, tome. O pastor se desesperou e disse: meu filho, não faça isso. Você é um menino de confiança. Eu amo você. Você é conhecido da igreja. Por que você vai fazer isso? Não, pastor, eu encontrei a mulher da minha vida. Ela disse que amanhã vai me encontrar. Ela tem muita riqueza, não tem com quem gastar e eu vou me casar com ela. O pastor deixou: vá, meu filho, vá. E quando foi, irmãos, no dia seguinte, ele prepara as suas malas, prepara a sua roupa e vai para o ponto onde ele estava. E ele fica lá aguardando a mulher. E a mulher vem e passa no carro e dá a primeira volta no quarteirão. E ele fica olhando para a mulher dirigindo o carro. E a mulher passa de novo por ele. E ele fica olhando para a mulher. E quando a mulher vem a terceira vez, ele se joga na frente do carro e diz: ei, eu estou aqui lhe esperando. Eu vi você passar aqui já 2 vezes, acenei com a mão e você não parou. Ela disse: moço, o senhor está bem? O senhor está passando bem? Estou. Você não se lembra de mim? Ontem você esteve aqui, falou comigo, disse que era viúva, que tinha muitas riquezas, que não tinha com quem gastar, que queria se casar comigo para desfrutar de tudo quanto você tinha, e agora você está fazendo isso. Não, moço, não foi você não, porque o moço que eu vi ontem, a face dele brilhava.
Eita, glória a Deus. Deus é o centro da sua vida. Deus, Ele é o centro realmente da sua vida. Porque a adoração, irmãos, ela não é algo do estereótipo. Não é simplesmente você querer demonstrar para alguém que você é uma pessoa espiritual, não. Mas a verdadeira adoração é em todo lugar. Isso é no trabalho, é na escola, é no meio das amizades, é em casa. A verdadeira adoração, ela é construída com a vida de fidelidade. Não é apenas aqui, porque aqui é muito fácil. Aqui é muito bom. Mas o verdadeiro adorador é como aquela mulher chega para Jesus e diz: Senhor, os judeus dizem que é em Jerusalém que devemos adorar. Outros dizem que é nesses montes. E Jesus responde à mulher dizendo: olha, mulher, a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Senhor em meio à luta, adore ao Senhor em meio àqueles amigos incrédulos, adore ao Senhor em meio àquele marido incrédulo, aquela mulher incrédula, adore ao Senhor, faça a diferença, porque pode ter certeza, o Senhor vai chegar lá também. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam em terra estranha, estavam distante da sua família, mas não estavam distante do seu Deus. Quando eles declararam dizendo: olha, ó rei, nós não precisamos nem te responder. Quem é que nos pode livrar? O rei fica irado com aquela resposta, irmãos. Diz: como é que é? Vocês estão querendo dizer que vocês podem escapar da minha mão? Eu quero ver. Eita, irmãos, agora mexeu com pessoa errada. Quando ele disse: eu quero ver, Deus, sim. Você quer ver o quê? Eu quero ver quem é o Deus que pode livrar da minha mão. Ele disse: sim, eu sei o que eu vou fazer. Aqueçam a fornalha 7 vezes mais. A temperatura ficou tão alta que aqueles que lançaram, irmãos, preste atenção. Aqueles que lançaram, e a Bíblia deixa bem clara, que escolheram os homens mais fortes do reino e lançaram a Sadraque, a Mesaque e a Abednego. E não foi de qualquer forma. Lançaram eles amarrados, com a túnica, com as vestes, com tudo que eles tinham. O desejo de Nabucodonosor é que aquilo dali servisse de exemplo para todo o reino. Mas ele não sabia que depois daquilo aconteceria, era uma grande surpresa. Quando eles lançaram, os homens que lançaram morreram queimados da força do fogo. Eles ficaram esperando os gritos. E nenhum grito saía da fornalha. Eles ficaram esperando os urros. Ficavam esperando, quem sabe, as pessoas, os 3 jovens ali, baterem, pedirem misericórdia. Mas não houve nenhum grito. E agora Nabucodonosor fica olhando para a fornalha. E ele começa a fazer menção e a prestar atenção e dizer: olha, me diga uma coisa. Nós lançamos quantas pessoas lá dentro? Eita, glória a Deus. Lançamos 3, ó rei. Eu estou, porém, vendo 4. Glória ao nome de Jesus. Eu estou vendo 4 homens.
E o quarto tem o seu aspecto semelhante aos filhos dos deuses. Quem é fiel com Deus aqui, Deus é fiel com ele até dentro da fornalha. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Aí você pode perguntar, irmão Anderson, por que aquela chama não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu te respondo, sabe por quê? É porque o fogo que existia na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego era mais quente, era maior, era um fogo espiritual. Eles estavam ali passeando no meio do fogo. Você não vai ver isso em outro motivo, em nenhuma outra ocasião na Bíblia, mas Deus estava ali presente, Jesus estava ali presente, passeando com eles no meio do fogo. Permaneça fiel. Seja fiel ao propósito de Deus. Deus tem uma chamada na sua vida. Aleluia. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Tu te lembra de onde tu passasse? Sabe por que tu não morresse? O quarto homem chegou lá. Isso eu vou cuidar dele de maneira especial. Eu tenho algo reservado para ele lá na frente. Eu tenho algo para ela lá na frente. Deixa ela comigo. O quarto homem apareceu e ele vai continuar aparecendo na vida daquele que for um servo fiel. Que o Deus em Cristo continue nos abençoando.